Além da Quinta das Laranjeiras, o benfeitor que silenciava crianças. A história que chocou Portugal. E aí, galera do Darkpedia, tudo bem? Hoje eu vou te contar uma história, uma lenda que vai gelar o seu sangue. É um caso ocorrido em Portugal na década de 1940 que misturou bondade fingida, crueldade extrema e segredos enterrados em um jardim que parecia um paraíso, mas era um verdadeiro inferno na terra. Muita gente confunde essa história, essa lenda, e acha que foi em um orfanato famoso ou que o criminoso era um estrangeiro. Mas a verdade é muito, muito pior do que qualquer lenda ou filme de terror que você já assistiu. Prepare-se, pois o que você vai ouvir agora é sobre um monstro que usou a caridade como máscara para cometer os atos mais cruéis que a humanidade já viu. Se você tem estômago fraco, pense bem antes de continuar, porque aqui a maldade é humana e isso é o que mais assusta neste relato. A Máscara do Anjo de Alhandra. Estamos em Lisboa, no início da década de 1940, em Alhandra. Existia uma propriedade grande, bonita, cheia de árvores e pomares, conhecido como Quinta das Laranjeiras. Era um lugar tranquilo que passava uma sensação de paz e fartura. E quem morava lá? Um homem chamado Aniceto dos Reis Gonçalves. Para todos que o conheciam, Aniceto era a própria imagem da bondade. Ele falava baixo, era educado, vestia-se com simplicidade e se apresentava como uma pessoa profundamente religiosa, devoto e caridoso. Dizia-se que ele era rico, solitário e tinha um coração enorme. Ele andava pelas ruas, conversava com as pessoas e fazia proposta que parecia um presente de Deus. Você que é mãe solteira, que passa dificuldades, que não tem condições de criar seus filhos, deixe-os comigo. Na Quinta das Laranjeiras, eles terão casa, comida, roupas novas, estudo e educação. Serão felizes e crescerão longe do sofrimento. Na época, sob o regime de Salazar, a vida era dura, a pobreza era grande e muitas famílias não tinham mesmo como sustentar todas as crianças. A proposta parecia milagrosa. Aniceto passou a ser chamado de benfeitor, de salvador dos órfãos. A sociedade o admirava. As autoridades o viam como um cidadão exemplar. Mas por trás daqueles muros altos, atrás daquelas árvores floridas, existia um segredo sombrio guardado a 7 chaves. O paraíso que ele prometia era, na verdade, uma armadilha mortal, e nenhuma criança que entrou ali nunca mais foi a mesma ou voltou vivo. Você acha que consegue reconhecer quem é do bem? Pois saiba que o mal absoluto muitas vezes se disfarça de anjo. Dentro da quinta, o inferno silencioso começou. À medida que o tempo passava, começaram a surgir as primeiras estranhices. Famílias que tinham entregado seus filhos sentiam uma vontade enorme de visitá-los, de saber como estavam, de ver e se comunicar, se estavam bem alimentados e felizes como o prometido. Mas isso era quase impossível. Quando alguém aparecia na porta da quinta, Aniceto recebia com educação, mas sempre tinha uma desculpa pronta, fria e calculista. Ah, não pode entrar hoje. A criança está muito doente, com febre alta, precisa descansar, não pode receber ninguém. Ele foi passear com os parentes meus lá no interior do país, vai demorar a voltar. Que pena, acabaram de levá-lo. Foi adotado por uma família muito rica da América do Sul. Ele vai ter uma vida de rei. Já embarcou. E as mães, muito humildes e agradecidas, acreditavam, mesmo muito tristes.
Afinal, ele era um homem bom, um religioso. Quem iria desconfiar dele? Mas a verdade que só descobririam anos depois era aterrorizante. Nenhuma criança foi adotada, nenhuma viajou, nenhuma estava doente. Dentro da Quinta das Laranjeiras, Aniceto dos Reis Gonçalves não era um benfeitor. Ele era um sádico, um predador, um monstro em forma de gente. As crianças que iam para lá eram afastadas umas das outras, trancadas em quartos pequenos, passavam fome, frio e eram submetidas a inimagináveis, a físicos, psicológicos e rituais de crueldade que até hoje deixam os investigadores chocados. Ele as mantinha vivas apenas o tempo que ele achava necessário, como objetos, como brinquedos quebrados que ele usava e depois descartava. E quando elas perdiam a vida de tanto sofrimento, ou quando ele simplesmente se cansava delas, o caminho era sempre o mesmo, o Pombal. O Pombal era o cemitério dos inocentes. No meio da propriedade existia uma construção simples, bonita, cercada de árvores, onde ele criava pombos. Um lugar que parecia tranquilo, cheio de pássaros voando, mas que escondia o segredo mais macabro de Portugal. Era ali que ele enterrava tudo. Ele mesmo cavava as covas rasas no chão úmido, sob as árvores dentro dos sacos, caixas ou simplesmente enroladas em panos. Corpos de meninos e meninas, alguns com apenas 3, 4, 5 anos de idade, crianças que tinham sido entregues com esperança e que acabaram virando apenas restos esquecidos no jardim de um assar. Os pássaros que voavam por ali, na verdade voavam sobre um cemitério secreto. Quantas crianças? Ninguém sabe ao certo, pois muitos corpos nunca foram encontrados, mas o que foi descoberto já foi o suficiente para parar o país inteiro de choque. Detalhe terrorífico. Testemunhas que trabalharam na propriedade e tiveram medo de falar na época, disseram depois que ouviam gritos abafados, choros e pedidos de socorro vindos das janelas trancadas. Mas achavam que eram apenas crianças birrentas, eram gritos de desespero puro, mas eles as confundiram. E o fim da mentira, a mãe que não aceitou o não. Ela não aceitou esse não, então toda essa maldade continuou por anos. Aniceto enganou a todos, viveu como cidadão de bem e continuou sua caridade, mas como todo criminoso, ele acabou cometendo um erro. Subestimou o amor de uma mãe. Uma mulher que havia entregado seu filho pequeno aos cuidados dele, recebeu a notícia de que o menino tinha sido enviado para a América. Ela, diferente das outras, não aceitou. Disse que não tinha dado permissão, que queria ver o filho, que aquilo era estranho demais. Ela começou a rondar a quinta, a fazer perguntas na vila, a contar suas suspeitas, a reunir outras famílias que também achavam tudo muito esquisito. Os rumores começaram a crescer. Crianças somem de lá e nunca mais aparecem. A pressão ficou tão grande que finalmente em 1948 a Polícia Judiciária de Portugal decidiu investigar. Aniceto acalmou-se, mas também parecia, além de calmo, frio, e convencido de que ninguém iria descobrir nada, abriu os portões sorrindo, se dizendo ofendido com as falsas acusações. Ele achava que seus segredos estavam bem enterrados. E ele estava errado. A descoberta que chocou o mundo. Quando os policiais entraram e começaram a vasculhar o terreno, a tensão foi crescendo e eles sentiam que havia algo de muito errado no ar. E quando começaram a cavar perto do tal Pombal, o pesadelo veio à tona.
A primeira cova rasa com ossos pequeninos de crianças, depois outra e mais outra e mais outra. Ao todo, foram encontrados 6 corpos de crianças em diferentes estados de decomposição, alguns com sinais claros de violências, ossos quebrados, provas de tortura. O número oficial foi esse, mas os investigadores da época e especialistas em crimes reais até hoje afirmaram que o número real de vítimas pode chegar a 20, 30 ou até mais, pois muitas covas foram escondidas sob construções ou levadas pela terra. Aniceto dos Reis Gonçalves foi preso em flagrante diante daquele cenário horrendo, e na hora da prisão a máscara caiu de vez. O homem religioso, o benfeitor, o anjo, transformou-se diante de todos em um ser frio, calculista, arrogante e sem nenhum pingo de remorso. Ele não chorou, não pediu perdão, não se explicou em nada. Apenas disse com frieza que fazia o que devia ser feito. O caso correu o país inteiro, virou manchete de jornal, chocou o governo de Salazar e mudou para sempre a forma como os portugueses viam a caridade. E o fim do monstro e a lenda que ficou marcada. Na época, a pena máxima prevista pela lei portuguesa era de 24 anos de prisão. Mesmo com toda a crueldade, ele foi condenado ao máximo que a lei permitia. Aniceto morreu na cadeia em 1955, sem nunca ter mostrado arrependimento, levando consigo o segredo de quantas vidas realmente destruiu a sua maldade, o seu terror. Mas a Quinta das Laranjeiras nunca mais foi a mesma. O lugar ficou marcado para sempre como o palco do mal absoluto. Dizem que até hoje quem passa por perto, principalmente à noite, consegue sentir uma energia pesada, ouvir choros distantes e sentir o medo que aquelas crianças sentiram. Essa história serve para nos lembrar de uma verdade assustadora. O mal não usa capa nem chifres, ele usa terno, fala baixo, vai à igreja e se apresenta como quem quer sempre ajudar. E vocês? O que vocês pensam disso tudo? Agora que vocês conheceram detalhes mais profundos e sombrios deste caso histórico e essa lenda antiga, eu quero saber a sua opinião. Como uma pessoa consegue fingir bondade por tanto tempo para praticar tanta crueldade? Vocês acham que Aniceto agiu sozinho ou tinha uma ajuda? Ou vocês já tinham ouvido falar nessa lenda ou ficou realmente chocado agora? Comenta aí embaixo, essa é a parte mais importante. Eu leio cada comentário e respondo a todos. Curta, se inscreva no canal Darkpedia, compartilhe o terror. Se você gosta de histórias reais, de mistério, de casos criminais que mexem com as nossas cabeças e nos fazem refletir sobre o lado escuro do ser humano, deixa aí o seu like forte aqui no vídeo para fortalecer o canal e mostrar que a verdade precisa ser contada. Se inscreve e nos ajude a chegar àquela meta legal, passar dos 1000 inscritos. Ative os sininhos de notificação para receber os vídeos novos. E aqui toda semana tem uma nova história. Pode ser macabra, assustadora, assombrada, detalhada e surpreendente esperando por vocês. Não deixe de conferir o próximo vídeo, pois tem muitos mais segredos e horrores reais que o mundo tenta esconder. E veja a playlist sobre lendas que está aqui na sequência. Lembre-se, o mal pode estar onde menos esperamos. E até a próxima, próximo vídeo. E clica nesse card e vê as outras lendas que eu tenho aqui para vocês.